Bom dia a todos, cumprimento os eminentes pares, cumprimento o senhor Procurador Regional Eleitoral, os senhores servidores. Dou por aberta a sessão, já anunciando que a ata da sessão anterior fica aprovada diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Há um anúncio de um adiamento em razão de pedido de vista do desembargador Rui Ramos Ribeiro, que é o item 2.1 da pauta física, é o processo 34011. É um embargo de declaração em recurso eleitoral, representação, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio. Distribuição de vale de combustível, Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral, eleições de 2016, embargante Edivaldo Alves dos Santos. Esse, então, fica adiado. Dando início aos trabalhos, Dr. Luiz Bortolucci, Vossa Excelência é relator do 1.1, é um PJI, é o 0601-119, é prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, requerente Carlos Vianney Longo. Vossa Excelência, Dr. Bortolucci, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas apresentadas por Carlos Vianney Longo, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. O relatório preliminar emitido pelo CCA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por consequência, a manifestação do candidato requerente. Intimado, o candidato não se manifestou. Em seguida, o CCA emitiu parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas. Em estado de se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, por considerar que as irregularidades motivadoras da juízo de reprovação envolvem valor de baixa significância e não comprometem a integridade das contas. Certificou-se o transcurso em habeas do prazo para impugnação da presente prestação. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito. Gostaria apenas de esclarecer o ponto que diz respeito ao valor total das irregularidades materiais apuradas, cujo percentual final totalizou 6,38%. Todo percentual que se situa acima de 5% e abaixo de 10%, nós buscamos, além de aferir o número absoluto desta proporção, o valor em si dos montantes, o valor absoluto dos montantes envolvidos, dos valores pecuniários. De maneira que, quando esses valores absolutos em reais tampouco sejam muito relevantes, e para isso adota-se parâmetros de, enfim, a depender do cargo, 5 ou 10 mil reais, é que se entende que, dada a baixa magnitude desses montantes envolvidos, é possível apenas a posição de ressalvas para a aprovação das contas. Então, neste panorama, dado os valores de a representatividade de 6,38% e ainda a baixa significância dos valores absolutos envolvidos, é que a manifestação é pela aprovação com as ressalvas. Muito obrigado, senhor presidente. Retorna a palavra, doutor Bortolucci. O candidato Carlos Vianney Longo apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual, que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica, restaram evidentes as seguintes impropriedades: descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação. Esse senhorício tem diuturnamente decidido que, como esses relatórios foram posteriormente apresentados e permitiu a Justiça Eleitoral fazer a devida apreciação das contas, então esse atraso é uma mera irregularidade que impossibilita a sua desaprovação, mas tão somente aprovação com ressalvas. Descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas finais. Nesse mês de diapasão, a prestação de contas foi apresentado antes do decurso de 3 dias previsto no artigo 52 e caracteriza a mera impropriedade e não conduz à desaprovação. Estou fazendo uma síntese do voto, considerando que está disponível a todos e considerando que a matéria em si já foi solidamente enfrentada por esse tribunal. 3. Ausência de peças obrigatórias. O extrato da prestação de contas do candidato foi assinado somente por seu contador, estando ausente a assinatura do candidato ou seu procurador. Ausente ainda contrato do profissional de contabilidade. Intimado da SANAR, o candidato quedou-se. A não apresentação
do contrato, assim como a ausência da assinatura no estado final, são inconsistências formais e não ensejam por si só a desaprovação das contas. Eu apresento aqui jurisprudência e da mesma forma, entendo que é caso de aprovação com ressalvas. Doação recebida em data anterior à data inicial de entrega de prestação de contas, mas não informada à época. A unidade técnica identificou doação estimada em dinheiro no valor recebido em 4 de setembro de 2018, no valor de R$ 1.500. Embora o candidato tenha omitido a receita que deveria ter sido informada à prestação de contas, observo que a referida doação recebida foi declarada por ocasião da apresentação da prestação de contas final, possibilitando a devida fiscalização das contas por este tribunal, razão pela qual também considero uma regularidade que justifique a aprovação com ressalva. Quinta, omissão de gastos, não declaração de sede ou comitê de campanha. A unidade técnica solicitou ao candidato que esclarecesse em que local realizou suas reuniões de campanha, tendo em vista não haver uma prestação de contas, registro de doação ou locação de imóvel para o funcionamento do comitê. O candidato não se manifestou. Considerando a ausência de informação e por não constar dos autos qualquer indício de utilização de imóvel durante a campanha, deixo de reconhecer a presente irregularidade apontada como omissão de despesa, por não ser possível presumir a realização de referida contratação do candidato. Sexta, divergência na movimentação financeira declarada na prestação de contas e aquela registrada no extrato. Então, conforme se verifica no extrato, movimentação que não foi informada pelo candidato, no valor de R$ 1.500. Em razão do valor não constado da prestação de contas e não haver sido apresentado qualquer esclarecimento, resta caracterizada irregularidade indicativa de omissão da despesa. E 7, omissão de receita, doação direta realizada por outro candidato e não registrada na prestação de contas. Confrontando a prestação de contas apresentada, verifica-se que o candidato abaixo relacionado declarou haver realizado as seguintes doações. Aí consta 2 doações, uma R$ 470 e uma R$ 570. Trata-se de doações estimadas que não constaram da presente prestação de contas. Intimado a prestar esclarecimento, o candidato não se manifestou, restando, portanto, caracterizada a irregularidade. Por fim, compreendendo-se uma análise global das receitas e despesas realizadas pelo candidato, verifico que o total de irregularidades não sanadas na presente prestação de contas, indicadas no tópico 6 e 7 da presente decisão, corresponde ao valor de R$ 2.540, representando 6,38% de todo o valor utilizado na campanha, que foi de R$ 39.750. Na esteira do que já havia sido decidido por essa Corte, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, considero que os percentuais de irregularidades não são substanciais, que o percentual de irregularidades não é substancial, não podendo levar a um decreto de reprovação por contas, visto que as falhas analisadas em conjunto não denotam uma fé do candidato no gerenciamento dos recursos de campanha. Apresenta, assim, o rol de jurisprudência dessa Corte. Dessa feita, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que devem nortear a fiscalização e julgamento das contas eleitorais, aplico apenas ressalva às contas ora em julgamento. Do exposto, nos termos do artigo 77, inciso 2º da Resolução TCE 23553 de 2017, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas de Carlos Vianney Longo, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Como voto, senhor presidente? Como vota, doutor Sebastião Monteiro? Acompanho, senhor presidente. Doutor Ciro? Com o relator. Doutor Bruno? Doutor Armando? Senador Sebastião? Em acordo. Então, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda do doutor Luiz Bortolucci. Então, só fazer uma referência aqui, nós já fizemos alteração no nosso regimento para que esses julgamentos possam ser realizados de forma monocrática. Mas o doutor Bortolucci acabou de me fazer essa explicação aqui, que esses votos já estavam prontos, né? Por isso que ele está trazendo em pauta. Sim, então é possível, né, essa análise de forma monocrática, naquela modificação que fizemos regimentalmente para poder dar mais agilidade. Mas é que o doutor Bortolucci está nos explicando aqui que ele já estava com os votos preparados, por isso que ele está levando, está trazendo em plenário ainda. Pedi um esclarecimento ao doutor Breno sobre se com ou sem ressalvas era possível, quando houvesse aprovação. E a intenção de Vossa Excelência, quando assentou que era pela aprovação, decisão monocrática, sem especificar, era exatamente no sentido de que
qualquer delas seria possível monocraticamente, o que vai agilizar sem Sim. dúvida os trabalhos desse plenário. Eventual prejudicado, você tem a possibilidade de agravo que nós, inclusive, nós asseguramos dentro da própria reforma também. Quer dizer, vai agilizar. Sem dúvida. Eventual interessado que se sentir prejudicado tem a possibilidade de trazer aí sim a plenário para reanálise, né? Muito bem. Como dito então, doutor Bortolucci, é 1.2 PJE 0601-736, também prestação de contas, cargo deputado federal, eleição 2018. Requerente Ivone Maria da Silva, Portugal. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada por Ivone Maria da Silva, Portugal, candidata ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Remetidos os prêmios autos à unidade técnica, foi emitido parecer conclusivo pela aprovação das contas com ressalva. Em sua manifestação, a doutora Procuradoria opinou pela aprovação de contas com ressalva com fundamento no artigo 77, inciso 2º da Resolução 23553 de 2017. Consoante certidão inserida, não houve impugnação ou pressão de contas sob exame. É o relatório, senhor presidente. Vereador, Ratifico, senhor presidente. está ratificado. Eminentes pares, também sintetizando o voto, a candidata Ivone Maria apresentou as contas sem apresentar nenhuma movimentação financeira. Entretanto, verificou-se que houve uma movimentação financeira relativa à doação estimável e à prestação de contas de pagamentos em dinheiro por serviços prestados pelo seu contador e pelo advogado. A renúncia à candidata solicitada a manifestação da candidata, ela formalizou renúncia à candidatura, tendo essa sido homologada em 8 de setembro de 2018. A renúncia à candidatura justifica a ausência de movimentação do recurso financeiro. No entanto, os gastos referentes às despesas com contador e advogado deveriam ser constatadas de sua prestação de contas, pelo qual aplicava ressalva quanto à ausência do registro. Trata-se de impropriedade que não compromete a análise das contas e, conforme pontuado pela douta Procuradoria, é de ordem estritamente formal e pouco relevante. Do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria, julgo aprovadas com ressalva as contas de campanha de Ivone Maria da Silva, Portugal, relativas às eleições de 2018, nos termos do artigo 30, inciso 2º, da Lei 9.504/97 e do artigo 77, inciso 2º, da Resolução TSE 23553 de 2017. É como voto, senhor presidente. Não se pode algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência é relator do 1.3, PJE 0601-060, também prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, requerente Gisele Lopes da Silva Rezende. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, cuida-se de prestação de contas apresentadas por Gisele Lopes da Silva, candidata ao cargo de deputado estadual pelo Solidariedade. A CCIA, em razão de omissão da candidata quando intimada para se manifestar sobre as irregularidades apontadas, se manifestou pela desaprovação das contas, pela qual foi acompanhada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador? Ratifico, senhor presidente. Está ratificado. Muito obrigado. A candidata, ela arrecadou aqui R$70 mil da fonte de recursos públicos. Esse é um caso peculiar que eu acho que nós vamos ter muito doravante em razão agora também do fundo para financiamento de campanha. O que aconteceu aqui? E eu estou acompanhando, no Eminentes Pares, os pareceres técnicos e da Procuradoria pela desaprovação das contas. Existiram algumas irregularidades formais, irregularidades financeiras que, averiguadas em sua totalidade, representaram 29,49% dos gastos de campanha. E, por isso, por esse valor acentuado, este tribunal tem decidido pela desaprovação das contas. E quais seriam essas irregularidades? Diferenciação dos valores pagos aos contratados, relativos ao mesmo cargo, período e carga horária, sem justificativa, um pagamento muito maior de um prestador de serviço para outro. Discordância também entre os coordenadores, despesa com aluguel de veículo em limite superior ao dobro
do permitido, 20%, aqui total de 18 mil. Omissão de despesa de campanha com combustível, R$ 1.700. E 5.375 de gastos que não foram comprovadas as despesas. Mas o que eu me referia, ainda ela deixou de juntar os extratos em sua totalidade, os extratos bancários, o que impossibilitou a análise contábil de todo o período de campanha. E o que eu disse que me parece de mais relevante é que existiram gastos aqui que a douta Procuradoria até se manifestou pela devolução, mas como a cognição em ações dessa espécie é superficial e nós não temos data vênia como aferir se aquelas comprovações, se aqueles gastos em que há indícios de falsidade na prestação de contas, nós não temos, se formalmente elas foram prestadas, nós não temos como, por conta desses indícios, determinar a sua devolução em sede de prestação de contas. Nesse ponto, consta que a douta Procuradoria assentou que a candidata, ela gastou, vejam os senhores, R$ 10.725 com marketing. E quem que foi o prestador desse serviço? Foi o seu marido, Josiel, assessoria de marketing digital. Só que o Josiel trabalha na construção civil, mais especificamente com pré-moldados. E, além disso, não existe nenhuma publicação alusiva à candidatura da candidata no perfil do perfil que ela possui no Facebook. Além disso, ela fez 2 postagens de campanha. Então, 10 mil que aparentemente houve esse contrato apenas para formalização desses gastos e aparentemente os serviços não foram prestados. Outra irregularidade é a contratação de Marcos de Oliveira como assessor de imprensa pelo valor de 8 mil. Então ela recebeu 70, gastou 10 com o marido, que era assessor de marketing, mas trabalhava com pré-moldados, gastou 8 mil com o assessor de imprensa, mas o assessor de imprensa não é jornalista, ele é sócio-administrador de uma autopeças. E também não tinha nenhuma matéria jornalística ou publicitária acerca da senhora Gisele, produzida e assinada pelo suposto assessor de imprensa. Nós temos aqui também um aluguel de uma micro-ônibus no valor de R$ 10 mil. Esse aluguel, ele foi feito, o contrato foi assinado, esse aluguel seria de 2/8 a 6/10. E consta aqui que não existe registro de despesa com material impresso de campanha, contratação de pessoal e aquisição de combustíveis. Não existe, além de não existir registro de despesas com material impresso de campanha, a contratação de pessoal, quer dizer, não tem registro de material impresso. A contratação de pessoal e aquisição de combustíveis iniciaram somente no dia 12, ou seja, 10 dias antes do contrato de prestação de serviço do micro-ônibus. Então, há indícios de falsidade na comprovação desses gastos, razão pela qual eu voto pela desaprovação das contas, pelos fundamentos expostos. Voto também pela devolução ao Tesouro Nacional de R$ 5.375, porque a candidata arrecadou 70 de recurso público, mais esses 5.375 ela não comprovou essa despesa, mas disse que havia gasto tudo, e 1.772 recolhia ao Tesouro porque é um gasto que foi omitido de combustível. E eu também voto para que seja requisitada a instauração de inquérito policial a fim de comprovar, a fim de
apurar a possível prática do crime de falsidade e de apropriação indevida de recursos de campanha. Como voto, senhores eminentes pares? Pares, se eles ouviram o voto, foi bem detalhado. Algum posicionamento em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Dr. Sebastião Monteiro, 1.4, PJE 0601-409, uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. Requerente Flávio Miller. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de processo de prestação de contas de Flávio Miller, candidato a deputado federal no pleito passado pelo Partido Novo. Em relatório preliminar, CCA ponderou pela intimação do candidato para complementar a documentação apresentada. O candidato respondeu à exigência e carregou novos documentos para o feito. A elaborar o relatório conclusivo sobre a documentação contábil, o órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas, bem como a devolução de R$ 1.500 a um doador de campanha, sob a justificativa de a doação não ter sido realizada por meio de transferência eletrônica. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral é pela aprovação das contas, senhor presidente. É o relatório. Doutor Sebastião, me parece o parecer seria a aprovação com ressalvas, correto? Estou aqui abrindo os... Pelo Aprovação menos com ressalvas. na papeleta Isso, Isso, com com ressalvas. é isso, né? Isso. Tá. Tá mantido? Está mantido, senhor presidente. É, tá aprovação com mantido. Estava ressalvas. esclarecendo que é comprovação com ressalvas. Retorna a palavra. Esse caso talvez se amolda ao que já foi objeto da modificação do regimento interno, mas assim como eu peço vênia aí aos eminentes pares, trouxe o voto aqui para o plenário, estou aprovando com ressalvas. A única irregularidade talvez apontada fora devidamente solucionada. O doador foi identificado, o nome está aqui, com o seu CPF, o número do cheque, Zildinei Panta Pereira. Então, estou aqui com efeito, a impropriedade em questão deve ser mitigada por esta Corte Eleitoral, como vem fazendo desde 2016. Sobretudo porque a origem e o caminho percorrido pelo dinheiro foram contabilmente desvendados, bem como porque a transação realizada não impediu a efetiva análise e fiscalização da contabilidade auditada. Com essas considerações e fundamentações, eu estou em conformidade com a CCIA e com o Ministério Público Eleitoral, aprovando com ressalvas as contas do senhor Flávio Miller, senhor presidente. É como voto. Voto com ressalvas, é isso? Exatamente. Tá. Algum voto sentido contrário, eminente? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Ainda do doutor Sebastião Monteiro, PJE 0601-014. Prestação de contas, deputado estadual, eleição 2018. Requerente Kleber da Costa Soares. Com a palavra, relator. Trata-se de prestação de contas Kleber da Costa Soares. Foi devidamente intimado a CCA ponderou pela intimação, fora devidamente intimado, juntou os novos documentos. CCA opinou pela aprovação das contas, no mesmo sentido a Procuradoria Regional Eleitoral também opinou pela aprovação das contas. É o relatório, senhor presidente? Ratificado, senhor presidente. Nos mesmos moldes e fundamentos, estou aqui aprovando em conformidade com o parecer do órgão técnico da Casa e do Ministério Público, aprovando com ressalvas, haja vista que a irregularidade fora devidamente sanada, senhor presidente. Com ressalvas. Sem ressalvas. Aprovado. Essa aprovação é sem ressalvas, né? Essa aprovação, então. Está no parecer, né? De acordo. Sim. Tá. Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, aprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, ainda da Vossa Excelência.
1.6 PJE 0601 161, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente, Cirdinês José Venâncio. Vossa Excelência, com a palavra. Prestação de contas de Cirdinês José Venâncio, disputou para o cargo de deputado estadual. A CCIA ponderou pela intimação para apresentação dos documentos, fora carreada aos autos pelo candidato os documentos solicitados. O órgão técnico opinou pela aprovação das contas com ressalvas. A douta Procuradoria Regional, no mesmo sentido, pela aprovação com ressalvas, senhor presidente. É o relatório. Senhor Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado. Poupá-los à leitura, estou também aprovando com ressalvas, uma vez que o candidato conseguiu demonstrar que trata-se de mero erro formal, né, que a falha consiste na ausência de escrituração contábil de receitas estimáveis na ordem de R$ 3.473,78, posto que não comprometeu a efetiva fiscalização e a movimentação dos recursos aplicados na campanha, e tampouco extrapolou o limite de gasto estabelecido pela lei eleitoral vigente. Com essas considerações, senhor presidente, estou aprovando com ressalvas, em conformidade com o parecer do Ministério Público, a prestação de contas de Cirdinês José Venâncio. É como voto. Algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator, consonância com o parecer. Desembargador Sebastião Barbosa, 1.7 PJE 06000429. É a questão da revisão do eleitorado no processo administrativo e coleta de dados biométricos de Alto Taquari, 8ª Zona Eleitoral. E tem o próximo também que tem correlação, é o 8º. Então, em análise também o 1.8, né? Sim. Que é o 0600-431, também é revisão do eleitorado. Este primeiro que eu havia falado é de Alto Araguaia e este... Não, Taquari. Alto Está Taquari. constando Alto... Ah, não, desculpa aqui, mas veja bem, tem uma inconsistência aqui. Porque aqui fala Alto Taquari e aqui falta Alto Araguaia. Não, a zona, desculpa. A zona eleitoral de Alto Araguaia é mais um município de Alto Taquari. Tá certo. Então, só para não ter problema, 1.7, revisão do município de Alto Taquari. E o 1.8 do município de Itiquira. Em ambos, Sua Excelência, o procurador, é pela homologação. E há um dado, não sei se Vossa Excelência vai pedir para se ratifica ou não o parecer. E um dado assim que é, digamos assim, salutar nós realçarmos é que em ambos o comparecimento foi maciço, 85%. Então isso nos dá uma esperança de que nós atinjamos os nossos objetivos dentro do limite estabelecido. E eu estou votando nesse sentido, homologando ambos. Pela aprovação, né? Homologação da... Algum voto em sentido contrário? Então fica em ambos aprovados, né, homologadas as revisões dos eleitorados com coleta de dados biométricos, tanto do município de Alto Taquari, como também de Itiquira, nos termos do voto do doutor relator. Dá para fazer uma referência, ontem nós tivemos um fluxo bem grande de eleitores. Em razão, muitas vezes se critica, né, mas está sendo feito, várias campanhas estão sendo feitas, né, para que a imprensa divulgue. E ontem tivemos essa grata surpresa em função até mesmo de uma situação que, pelo fato do nosso feriado ter sido guardado na segunda-feira, ontem nós tivemos expediente. Então, ontem, em razão dessa atividade normal da Justiça Eleitoral, isso possibilitou esse fluxo grande de pessoas, porque muitas vezes a gente se critica, mas que a pessoa, o eleitor, não vem, mas tem lá, alguns têm suas razões, né? Porque realmente nós temos que entender que a vida hoje é muito complicada, né? A pessoa tem que trabalhar cedo, à tarde, então às vezes nem tem tempo. Mas nós ficamos bastante satisfeitos com esse fluxo de pessoas, foi bem significativo no dia de ontem. Tá. Eu
gostaria de submeter aqui a nossa direção da Escola Judiciária Eleitoral, sempre foi muito bem conduzida até o término do biênio, né, do doutor Antônio Peleja, né? Fez lá um relevante trabalho na nossa escola, digno de elogio. E, embora o nosso regimento permita, né, que o diretor da escola possa ser aquele que eventualmente já tenha participado da nossa composição plenária, possa continuar à frente, eu particularmente acho que é interessante esse processo de revezamento e segundo, essa proximidade que nós temos aqui no dia a dia com os colegas e em razão dessa situação, também levando em consideração o alto preparo técnico do Dr. Luiz Bortolucci, é que eu estou fazendo aqui a proposição de substituição do Dr. Antônio Peleja pelo Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior para a condução da nossa Escola Judiciária Eleitoral. É essa a proposição que eu submeto à apreciação dos senhores. Não sei se é impositivo ou não, mas se ele estiver de acordo, mais do que louvável a substituição. Eu previamente já havia manifestado ao senhor presidente, ao senhor corregedor, esse meu interesse e fico agradecido por Vossa Excelência, presidente e corregedor, abonar meu nome e quero ressaltar que é de meu interesse essa oportunidade de trabalho na escola. Eu só queria fazer aqui uma consignação de todos os elogios à condução do Dr. Antônio Peleja na escola, né? Foi de grande significância para a nossa escola, engrandeceu ainda mais a escola. Depois ainda, inclusive, eu quero fazer pessoalmente ao Dr. Peleja, que é uma pessoa de fino trato, né, de facilidade de comunicação. E nós ficamos aqui tranquilos porque nós estamos hoje também conduzindo um nome que tem um potencial muito grande e essas ideias que estão, por certo, fervilhando na cabeça do Dr. Luiz Bortolucci, em breve nós vamos conversar e vamos aí buscar aí todas as formas de engrandecer ainda mais a nossa escola. Então eu fico muito satisfeito com a condução do Dr. Bortolucci para esse relevante encargo. Substituir o Dr. Peleja é um grande desafio, mas a vida da gente é feita de grandes desafios. Dr. Luiz Bortolucci para exercer a atribuição de diretor da Escola Judiciária Estadual, a ESG, de Mato Grosso. O que é esse outro aqui? É do... Ah, não, esse aqui é da escola. Esse é do... Ah, tá. Eu tenho um processo administrativo que apenas para regulamentação de averbação de tempo de serviço para concurso de remoção, aqui, né, referente a um PAI, é um processo administrativo 8547/2016. Eu estou aqui fazendo uma proposição para... inclusive, já é utilizado essa prática, mas para ficar bem registrado, nós queremos normatizar naqueles concursos de remoção de servidores que estão em determinadas zonas eleitorais, que querem, eventualmente, se deslocar ou querem se titularizar em outra zona eleitoral, nós estamos aqui aprovando a possibilidade dele averbar o tempo de serviço apenas para essa finalidade. Ou, veja bem, ele pode o mais, que é averbar o tempo de serviço para aposentadoria. E então nós estamos hoje, eventualmente, se ele entender que quer averbar apenas para efeito de consignar e de melhorar a quantidade de seu tempo de serviço, eu estou, então, no sentido, encaminhando aqui, inclusive com proposição do nosso setor competente, e eu estou submetendo a apreciação dos senhores para que seja, então, regulamentada, permitindo essa forma de averbação, vamos dizer assim, pelas metade, apenas para efeito de tempo de serviço, mas apenas para constar a melhor colocação entre os servidores que se encontram nessas condições. É uma prática já que é feita, mas não é regulamentada, mas nós estamos, então, submetendo essa regulamentação à análise dos senhores. Alguma consideração, alguma observação? Podemos dar por aprovada?
Então fica aprovada a normativa que estabelece critérios para a averbação de tempo de serviço público para fins de concurso de remoção. Acho que é, né? Então, nada mais havendo, fica encerrada a sessão agradecendo Senhor a presidente, só presença de todos os pequeno, senhores. por favor. Claro. Além de agradecer a oportunidade aí de um novo desafio a todos os colegas, eu quero ressaltar que, coincidentemente, nós assinamos um expediente a Vossa Excelência, senhor presidente, a todos os membros e a magistrados de primeiro grau, na qualidade de presidente do Sejude, registrar o elogio, porque nós atingimos as metas 1 e 2 já em setembro, que denota que até o final do ano essa meta vai ser ampliada, o que mostra o compromisso de todos os jogadores, tanto de primeiro e segundo grau, com as metas impostas pelo CNJ e mesmo pelo nosso comitê, o que demonstra aí o compromisso com a Justiça Eleitoral. E aproveito, senhor presidente, para não vai ser surpresa para Vossa Excelência, sugerir que eu seja substituído pelo doutor Bruno na Sejude. Exatamente, para não ficar acumulado, né? Essa questão das metas, nós temos tido um bom retorno com os números, né? As metas do nosso tribunal aqui, enquanto eu estava julgando, nós estávamos observando, os nossos números melhoraram significativamente. Hoje nós estamos julgando, a quantidade de processos que nós julgamos esse ano é bem maior do que anos anteriores. Então, tanto é que nosso estoque hoje está bem mais tranquilo, nós não temos, assim, na iminência, nada de processo em fase próxima de prescrição. Todas essas análises têm sido feitas, muito bem conduzidas pela equipe, né, que gerencia essa questão das metas. E como essa matéria pode ser feita por portaria, eu já tinha até conversado com o doutor Bruno, que mais uma vez demonstrando seu espírito de colaboração, vai com certeza conduzir também esse importante trabalho que nós temos aqui frente ao nosso Tribunal Regional Eleitoral. Eu fico muito satisfeito com o trabalho do doutor Bortolucci, também de relevância muito grande para nós, né, para os nossos números, e também fico tranquilo porque está indo também para uma pessoa com comprometimento, como o caso do doutor Bruno, que sabidamente tem uma expertise muito grande nessa questão de números, de trabalhar com metas. Então eu creio que o nosso tribunal vai continuar trilhando esse bom caminho aí, que vai, ao final, engrandecer ainda mais a nossa justiça eleitoral. Ok? Eu que agradeço, então fica encerrada a sessão.